Olá! Hoje nós voltaremos a falar sobre o tema cuidando das dores dos cuidadores. E no primeiro minuto eu quero agradecer o depoimento de muitos. E isso só fez com que eu tivesse consciência de como que muitos cuidadores estão cansados, estão exaustos e estão sim adoecendo e não tem para onde correr. E hoje, como eu falei que aquela era a parte 1, eu quero abrir hoje um outro tema. Eu quero falar da ferida. E quando eu falo ferida, eu não estou falando só para você. Eu estou falando porque eu também tenho as minhas feridas. E uma ferida que nós precisamos mexer é a nossa base da família. Ali nós precisamos movimentar, principalmente quando nós cuidamos de alguém. E quando eu falo de ferida, eu como fisioterapeuta, nós temos uma especialização, uma especialidade que é a reabilitação no pós-cirúrgico. E uma cirurgia plástica, geralmente ela envolve uma incisão profunda. E nessa incisão profunda, o médico vem depois dar os pontos. Então, os pontos que ele dá, ou o fechamento, ele pode pegar tanto a relação vascular, muscular, ligamentar. E dependendo da incisura desse médico, pode gerar fibrose, aderência, contratura. E se for no abdômen, acaba puxando o abdômen da pessoa para dentro. A pessoa que já fez até uma cesárea, às vezes ela tem essa aderência. E aí sente até dor na coluna lombar, tudo. Mas eu quero voltar para o processo inflamatório, para a ferida. Todo o processo inflamatório, ele precisa de um tempo de cicatrização. Então, de 0 a 14 dias, nós estamos numa fase aguda. De 24 a 32, nós estamos numa fase subaguda. E depois, numa fase final, que é uma fase de remodelamento do tecido, ela pode durar de 6 meses, 1 ano ou até vários anos. Sabe por quê? Porque a cicatrização, às vezes ela vem e é movimentada novamente. Às vezes você faz um movimento abrupto e novamente sangra e dói, aquela cicatriz dói. Você pensa, mas por que está doendo? É porque está mexendo lá dentro. E aí, quando eu falo da ferida, é a nossa família. Quando a gente mexe dentro da nossa casa, dentro dos nossos familiares, ali é a nossa ferida. Mas ali também é o nosso centro. É ali que está o nosso sangue. É ali que mesmo com altos e baixos, nós sabemos que nós temos o sentimento de amor. Mas eu imagino que você que é cuidador, eu imagino, eu não tenho certeza, e eu não estou generalizando, eu estou falando para uma determinada parte, porque eu tenho certeza que tem muitos familiares que a família é unida, todo mundo ajuda, todo mundo dá o suporte, mas eu estou falando para você, ou para aqueles onde se sentem sozinhos. Então, eu quero dizer para você que não tem como. Se você está no início da doença, você vai ter que ter consciência do diálogo. Você vai ter consciência que você precisa conversar. Eu não consigo, essa pessoa me magoou muito, tem mágoa, tem um fato que aconteceu, mas você
para você não adoecer, se você já não está doente, você precisa conversar. Você precisa desamarrar essa corda e dialogar. Não, eu não consigo. A primeira parte que eu digo para você é isso. Você precisa dizer para você que você consegue, que você vai sim tentar dialogar. Você vai buscar meios, caminhos. E falando de caminhos, eu vou ler um texto, uma parte, um trecho para você sobre caminhos. Só um pouquinho. A história do labirinto. Acreditamos que existe uma saída, mas não sabemos onde está. Não havendo ninguém do lado de fora que nos possa indicá-la, devemos procurá-la em nós mesmos. O que o labirinto nos ensina não é a saída, mas quais são os caminhos que não levam a lugar nenhum. Norberto Bobbio. Existem caminhos que não nos levam a lugar nenhum. Você ficar sozinha e não pedir ajuda, ou não colocar que você precisa de ajuda, você vai se desgastar. Então, existem caminhos que não nos levam a lugar nenhum. E o caminho que mais é importante mediante a doença, não só para você, mas para o seu pai, para a sua mãe, para o seu tio, para o seu sogro, é a união. Às vezes é muito difícil, mas não é impossível quando nós queremos. Tá, vamos imaginar que então você tem uma mágoa muito grande com alguém da sua família. Eu estou falando que eu já fiz isso. Você tem que falar que quer perdoar. Você de hoje para frente, você vai dizer para você: eu quero perdoar. Quando a gente quer perdoar, quando a gente fala isso para nós, vai indo, vai passando os dias, aquele que nos magoou, acaba que aquele sentimento, acaba que nós deletamos. Mas você tem que querer perdoar, principalmente se for alguém da sua família. Quando nós perdoamos, nós permitimos nos aproximar daquela pessoa, reconhecer que aquela pessoa que está distante também tem os seus medos, tem os seus problemas e às vezes também é doente. Então, perdoar é muito importante. E aí eu quero falar de um outro processo, que você tem que entender que não é a palavra em si. Mas às vezes, quando a gente está muito cansado, muito exaustos, a gente não pode ficar em cima da ferida. A gente não pode ficar só ali. A gente tem que buscar meios de distanciar, de ter tempo para nós. E esse distanciar vai te fortalecer.
Quando eu falo distanciar, é você ter uma tarde para ir para o shopping, para ir para a casa de uma amiga, para fazer alguma coisa para você ter a capacidade de confiar em alguém, de pagar alguém um dia, para você se distanciar daqueles momentos. Porque quando nós nos distanciamos de certas circunstâncias, acaba que nós começamos a refletir. E aí a gente volta mais tranquilos ou tranquilas. A gente volta olhando que a gente... primeiramente a gente já melhorou um pouco, porque a gente distanciou daquele fator, daquele problema. Mas a gente volta melhor. É uma resiliência. Distancie um pouco. Respire um ar sozinha ou sozinho. Vá passear com o cachorro sozinha. Ou então fica com você alguns minutos. Eu acho que você que está sozinho, passando por tudo isso, e se você for outro idoso, aí que você precisa mesmo ter um minuto que eu falo, não, é um dia, para você ficar com você. Se houver necessidade, paga alguém. Pede alguém. Pede um vizinho. Pede a comunidade. Pede a igreja. Distancie um pouco. E aí você vai voltar mais forte. E aí você vai continuar na sua missão, que é cuidar. Como eu acho que a ferida, ela pode ter várias fases e vários modos de cicatrização, que a gente possa deixar ela quietinha ali e que ela não venha sangrar. E isso vai acontecer se nós mudarmos as nossas atitudes e o nosso jeito de agir, o nosso jeito de pensar. Essa é a primeira parte. Não, já é a segunda parte, né? É a segunda parte, a primeira parte. Mas nós precisamos sim. A gente precisa dar as mãos. Sempre existe uma saída no final do túnel. O labirinto é difícil, mas de onde nós menos esperamos, acaba que nos surpreendemos. Muito obrigada. Eu estou com um canal no YouTube, Humanizando Vidas, Ney Maria Garcia. Espero que você inscreva-se, que você compartilhe a sua dor, que você busque colo e que alguém possa te dar colo. Eu te espero no próximo vídeo.